Estou de volta aqui com vocês, oitavo ano. E agora nós vamos para a nossa terceira aula. Estão prontos? Estão aí com o caderno a postos? Então, simbora, não esqueçam, eu sou a professora Tainá. Vamos lá, que hoje a gente vai falar sobre gramática. Vamos lá para a gramática sim, não sofram por antecipação. Vamos ver los verbos de decir. O que são os verbos de decir? Nós temos esses tipos de verbo em português? Temos, mas vocês vão ver lá. E vamos estudar um pouquinho sobre os artigos definidos, indefinidos e o neutro. Este neutro, vocês vão ver que não tem na língua portuguesa. Então, não vamos perder tempo, que a aula hoje está recheadíssima de coisas para vocês. Então, vamos começar lá com os verbos de decir. Os verbos dicende, ou de dizer, é assim que a gente chama eles. Verbos dicende, ou em português, verbos de dizer. São aqueles que a gente utiliza para introduzir um diálogo, principalmente lá nos textos narrativos, certo? Em uma entrevista, em textos narrativos, nós vamos ter e usar os verbos de dizer para introduzir uma fala. Geralmente é utilizado em entrevistas jornalísticas, como eu acabei de falar para vocês, em contos de ficção, como romances e prosas, e em alguns exemplos, como em contos, prosas ou romances. Nós temos jornalístico, contos de ficção, romances, e aí vai entrar também os textos teatrais, que são ele que vai dizer as falas de cada personagem. Então, quando ele está dizendo, ele está introduzindo um diálogo, introduzindo uma fala, nós utilizamos o verbo de decir ou os verbos dicende. Nós temos alguns exemplos de verbos dicende. Afirmar, falar, gritar, declarar, ordenar, perguntar, exclamar, pedir, concordar e etc. Então, em língua portuguesa, a gente encontra ali, e João gritou, e João afirmou, e João ordenou, ou João declarou, ou perguntou, ou exclamou, ou pediu, ou concordou, ou disse. Então, todos esses verbos que a gente coloca, que o João fez, os verbos de dizer. Porque logo depois deles, ou mesmo depois da fala, vem esta fala, vem a introdução do que ele falou. Sempre é importante saber qual o contexto da fala, o que está se falando antes e o que vem depois também. Pois cada verbo vai carregar um comportamento ou característica do personagem. Como assim, professora? Cada verbo vai carregar uma característica ou do personagem. Porque assim, se eu tiver em um texto, se eu estiver narrando um texto, né? Ou se eu estiver lendo para alguém um texto, costuma também ser em contos de fada, em contos para criança. Então, quando tem ali, e gritou, então você vai falar de um jeito mais... E falou com intensidade, então você vai mudar a sua intensidade de falar. Ou sussurrou, Branca de Neve sussurrou. Então, você vai falar sussurrando, né? Então, para dar vida ao texto, vai depender muito do que está se pedindo e do que está se falando para que você possa ler corretamente cada fala do personagem. Então, vamos voltar para lá para a gente ver alguns exemplos dos verbos de dizer. Então, nós temos aqui, si eres um pájaro, yo también soy. Se você é um pássaro, eu também sou. Dijo Noah para Ali. Olha aqui, o verbo de decir é disse. Se eres um pássaro, eu também sou. Disse Noah para Adi. Vuela cá, Caroline. Habló Lucas. Olha o verbo hablar aqui, falou Lucas. ¿No seria melhor se pedieras desculpa? Pergunta Adriele.
Então, aqui, de novo, ó, pergunta, porque vocês viram que foi uma pergunta. Ou ainda, poderia estar na outra ordem, na ordem invertida. E Noa disse, : se eres um pájaro, eu também sou. Viu aí? Veio disse novamente, não importou o tempo, mas teve o verbo de dizer. Ou ainda, Lucas falou, Lucas habló. Vuela cá, Caroline. Novamente, tem a ordem invertida, mas não deixa de ser o verbo de dizer. E a mesma coisa no terceiro exemplo. Adriele perguntou. Aqui, no caso, pergunta a Adriele. Adriele perguntou, : não seria melhor se pedieras desculpa? Não seria melhor se você pedisse desculpa? Viu aí? Então, esses verbos, todos esses verbos que vêm junto, informando o que foi que a pessoa fez e de que forma que a pessoa falou, são os verbos de dizer. Eles são super fáceis, super simples, eu espero que vocês não estejam tão confusos. É muito fácil, porque vocês têm também eles em língua portuguesa. Agora a gente vai falar sobre os artículos, os artigos. O uso dos artigos em espanhol, eles são muito parecidos com o da língua portuguesa. Por quê? Porque eles fazem referência aos substantivos ou a elementos da oração, concordando sempre em gênero e número com ele. Todas as vezes que eu vou utilizar o meu artigo, seja ele definido ou indefinido, ele vai concordar com o meu substantivo. Se o meu substantivo for feminino, o meu artigo é feminino. Se for plural, meu artigo é plural. Se for masculino, meu artigo é masculino. E assim por diante. Eles são divididos na língua portuguesa como determinados ou definidos, indeterminados ou indefinidos, e o neutro, como eu falei no início da nossa aula, esse não existe na língua portuguesa. Então, para ele, a gente vai ter um carinhozinho maior para poder trabalhar ele com vocês, tá? Então, vamos começar ali com os definidos. Em língua portuguesa, quem são os artigos definidos? É o, a, os e as. Em língua espanhola é el para o, la para o a, los para o os e las para o as. Certo? Então, vamos lá repetir. El, la, los e las. E para que ele serve? Ele é utilizado para se referir ou para falar de um elemento específico que já foi mencionado ou supõe identificável pelo interlocutor do discurso. Sempre que eu vou utilizar o meu artigo definido, é porque eu já sei do que se trata. Ele já foi falado. A pessoa que está lendo ou a pessoa que está ouvindo, ela vai identificar este meu substantivo. Por quê? Porque ele já foi mencionado no texto. Então, o artigo definido é um elemento específico já mencionado ou que supõe identificável pelo interlocutor no discurso. Exemplo, el niño está en la calle. Los vecinos fueron a todas las fiestas. O menino está na rua. En la é o nosso na. Los vecinos fueron a todas las fiestas. Os vizinhos foram a todas as festas. Agora vamos ver os indefinidos ou indeterminados. Diferente do determinado e definido, ele já é utilizado para introduzir um elemento novo ao discurso. Só que esse elemento novo, ele não é identificado ou definido. É quando eu quero falar de uma coisa que não importa como ela seja, não vai dar uma característica ali muito exata. Pode ser qualquer um. Vamos ver aqui. Em língua portuguesa, os meus artigos indefinidos são uma, uns e umas, né? Em língua espanhola, eles são una,
unos e unas. Repitam comigo. Una, unos e unas. Como é que eu vou utilizar? Vamos lá ver como é introdução de um elemento novo que não é identificado. Quiero un cuaderno nuevo. Quero um caderno novo. Só que ele está especificando que caderno que ele quer, se é um caderno de capa dura, se é um caderno espiral, se é um brochura, se é um caderno azul, vermelho, colorido, sem foto, com foto. O que ele quer? Que caderno? Ele não especificou. Ele só disse que ele quer um caderno. Não importa que caderno seja, desde que seja um caderno. Comprou unos sapatos. Aqui, novamente, ele não está dizendo que sapato que foi comprado. Se foi um tênis, se foi uma rasteirinha, se foi um mocassim, se foi uma bota, se foi um sapato de salto alto, não importa. Ele só está informando que foi comprado uns sapatos. Não especifica que tipo de sapato é. Recientemente encontrei unas amigas. Digamos ali que a gente está numa conversa e aí aconteceu algum fato que eu digo, recentemente eu encontrei umas amigas. Que amigas? Foram umas amigas. Supõe que a pessoa com quem eu esteja conversando não é íntima e não conhece essas minhas amigas. Então, eu só vou falar que recentemente eu encontrei umas amigas. Recientemente encontrei umas amigas. Eu não estou especificando quem é, eu não estou identificando quem é, eu não estou definindo quem é. Só digo que foram umas amigas, uns sapatos ou um caderno, certo? Esses dois tipos de artigo, tanto determinado quanto indeterminado, definido e indefinido, eles são iguais os da língua portuguesa. A sua aplicação é igual, as suas regras são iguais ao da língua portuguesa. Só que a língua espanhola, para dificultar um pouquinho mais, trouxe para vocês o artigo neutro. E o que é o artigo neutro? Como o nome já diz, ele é neutro. Por ele ser neutro, ele não vai variar de gênero e número. Ele tanto pode ser usado com o masculino quanto com o feminino. Só que esse artigo, ele é empregado em diversas expressões coloquiais, ou seja, em diversas expressões do nosso dia a dia. Por isso, ele não vai ter variação de gênero e nem número. Ele pode ser usado em 3 casos específicos, junto com o adjetivo, junto com o advérbio e junto com o verbo no particípio. Para que eu vou utilizar esse meu artigo neutro? Esse meu artigo neutro, ele vai ser utilizado para que eu substantive o meu adjetivo ou o meu advérbio. O que é substantivar o meu adjetivo ou advérbio? É transformar o meu adjetivo ou advérbio em um substantivo. No momento que eu faço isso na minha frase, eu transformo a frase da voz ativa, onde o sujeito faz a ação, eu transformo ela em passiva, onde a ação é que vai recair sobre o sujeito, onde o sujeito vai estar depois ali do meu verbo, da minha ação. Como assim, professora? Isso. Vocês já estudaram a voz ativa e a voz passiva em língua portuguesa. É quando inverte o sentido da ação do verbo. Ao invés de eu sofrer, ou de eu fazer a ação, eu, enquanto sujeito, fazer a ação, eu vou sofrer a ação. A ação vem para mim, ao invés de ser eu que faço. Vamos ver isso corretamente nos exemplos. Vamos lá para os nossos exemplos. Primeiro, vamos ver o uso do lo mais o adjetivo mais o que. Quando ele vem nesta formação, ele quer fazer o quê? Ele quer intensificar o valor do meu adjetivo.
Ele quer dar força ao meu adjetivo. Não sabes lo bonita que és mi novia. Você não sabe o quão bonita é a minha noiva. Na minha tradução, eu já vou utilizar automaticamente esse quão. Adjetivo mais, ou lo mais advérbio mais que. Ele vai intensificar o valor do meu advérbio. Não me di cuenta lo rápido que chegamos ao colégio. Eu não me dei conta do quão rápido que chegamos ao colégio. Lo mais particípio mais que. Ele vai intensificar o valor do particípio. Mira lo salado que está essa papa. Olha o quão salgado que está esta batata. Viu que ali muda totalmente o sentido? Eu poderia dizer, a batata está salgada, la papa está salada. Muda totalmente a noção do meu sentido da frase. O que vocês têm que sempre prestar atenção? Nunca se usa artigo neutro lo na frente de substantivo masculino. Substantivos masculinos aceitam somente o artigo definido ele. Olha o que acontece com nós falantes da língua portuguesa. Pelo fato de o plural ser los, a gente já automaticamente acha que lo é o o. E não. O o da língua portuguesa é o ele. Sempre que for se referir a um substantivo masculino singular, você vai utilizar ele. Se o meu artigo estiver se referindo a um adjetivo, a um advérbio ou a um verbo, aí eu vou utilizar o lo, tá bom? Não confundam. Antes do artigo masculino, ele. Antes de adjetivo, advérbio e particípio, lo. Certo? Não confundam. Vamos lá, para o nosso exemplo de novo. Também se utiliza antes do relativo que. É muito comum você ver o que. Lá nos nossos exemplos, a gente viu, mira lo rota que está esta roupa. Olha o quanto que está rasgada esta roupa. Então, a gente sempre vai ter o pronome relativo que juntinho do lo. Também vai ajudar você a identificar que esse relativo que vai se referir, vai se equivaler, a gente pode traduzir por aquilo que ou o que. Lo que me gusta em ti é tu contentamento. Aquilo que eu gosto em você é a tua alegria. Ou o que eu gosto em você é a tua alegria. Lo que tengo miedo es perderte. O que eu tenho medo é de te perder. Ou aquilo no qual eu tenho medo é te perder. Aqui vocês podem observar a nossa referência bibliográfica e nós chegamos ao final dessa nossa terceira aula, certinho? Um beijo para vocês e nos vemos hasta pronto na aula 4.